Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live de Evangelho e orações do Grupo Maior. Como vocês estão? Ô, Elka, seja bem-vinda. Primeira a comentar, o Renato, Silvana, Edna. Como que vocês estão? Estão bem? Oi, Luciana, seja bem-vinda. Todo mundo em paz, todos tranquilos. A Thelma também, boa noite. O Francisco, o Claudio Mirto, como vai? Hoje o Mário está um pouquinho atrasado, gente, vocês vão ter de me aguentar um pouquinho, que o Mário pegou um trânsito de volta de férias que ele não estava prevendo. Boa noite, Marisônia. É isso aí, Elka, temos de nos cuidar, né? Se a gente não se cuida. Oi, Vera Lúcia, boa noite. O Reinaldo, eu acho que eu já dei, boa noite. A Gláucia também. A Ana Paula, boa noite, gente. Vocês estão chegando, por favor, nos deem os nossos likes. Rogério, seja bem-vindo. Oi, Michele, tudo bem? Michele sempre com a gente. Eu gosto de. É legal fazer essa live, porque eu sempre vejo vocês, né? Ai, gente, deixa eu ver se eu falo certo aqui, ó. O Líbio, falei certo? Boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Me perdoe se eu te falei o nome errado. Oi, Alda, seja bem-vinda, Francisco também. Vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa live. E hoje vocês vão ter de me aguentar mais do que o normal, que o, que o nosso professor Mário se atrasou um pouco. Aí, acertei, obrigado. Olívio, obrigado. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Maria Inês também. Hoje o tema, gente, é sobre uma coisa que a gente tem bem pouco. Na verdade, eu vou falar por mim, né? A gente tem bem pouco. Deveríamos ter mais. Chama a fé. E o tema chama Todos os Dias, da lista do Palavras de Vida Eterna 149. Então eu vou fazer aquele embromation, né? Vocês conhecem. Né? Se der tempo para o Mário chegar, a gente passa a palavra, senão a gente vai no embromation de improviso. Então já deu 8h05. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece? O Dr. Clóvis chegou, seja bem-vindo. Então eu vou ler um textinho para nós antes de fazermos a prece. Deixa eu achar o texto aqui. Um segundo, por favor.
Exame de fé. Para a gente aquecer a nossa noite aqui com esse, vamos pensar sobre exame de fé. Certo homem que passou a destacar-se dos outros, evidenciando largo entendimento de fraternidades e de fé, a par de grande compreensão, atribuía a Deus a propriedade de todos os bens da vida. Acabara de construir o lar, acabara de construir. Ixi, um segundo, gente, me perdi. Achei. Acabara de construir o lar, iniciando a formação da sua família, e associava-se com toda a alma a empreendimentos religiosos, tanto quanto lhe era possível. Em semelhantes iniciativas, começou a ensinar a fidelidade ao Senhor Supremo, compondo discursos admiráveis em que comentava a excelência das confianças no céu. Deus, dizia ele convicto, Deus é o Criador de todo o universo e por isso mesmo é o dono de tudo e de tudo. Somos simples usufruários do seu nome. Almas, constelações e mundos lhe pertencem por toda parte. Recebemos por empréstimo santo da sua infinita bondade, o berço em que nascemos, o lar que nos acolhe, as afeições do mundo, o conforto e a alegria. A palavra dele inflamava imenso fervor nos ouvintes, que passavam a refletir com segurança sobre a grandeza do amor divino. E tão grande se fez a sua influência que o Senhor, sensibilizado com tamanhas demonstrações de fé, enviou à terra alguns mensageiros para lhe examinarem a verdadeira posição. Os referidos instrutores começaram permitindo que a maledicência e a calúnia lhe amargassem a vida. O herói da lealdade padeceu golpes terríveis que lhe enodaram a dignidade, mas atribuiu todos os percalços do caminho a manifestações indiretas da celeste bondade e acabou exclamando sinceramente: Meu nome pertence a Deus, que Deus seja louvado. Os emissários que o seguiam, observando-lhe a firmeza, deixaram que a perseguição gratuita lhe envolvesse o roteiro. No entanto, o ódio injustificável que lhe acendeu a confiança. Entre nuvens de sofrimento, o devoto concluiu que o ideal da perfeição é fruto da magnanimidade divina e afirmou convencido: O bem é a obra do Senhor, louvado seja o Senhor. Os aludidos educadores concordaram que fosse ele experimentado pela incompreensão, e o pupilo da fé se viu envolvido de aflição e ridículo, sentindo-se dilacerado e sozinho no seio do próprio lar. Contudo, reconhecendo que todo apreço e toda estima devem ser erigidos essencialmente ao Criador, asseverou conformado: Toda a glória deve ser dada ao Pai que estás no céu. Louvado seja o Pai que está no céu. Os examinadores em Lide decidiram que a enfermidade lhe visitasse o corpo, e o amigo da prece foi relegado ao leito em extrema penúria física. Todavia, em meio da própria angústia, reparou que seu corpo era um depósito de todo compassivo e disse imperturbável: Meu corpo é um empréstimo do Todo-Poderoso, que o Todo-Poderoso seja louvado. Continuaram os enviados celestes no campo da experiência e o homem da fé resistiu valoroso, superando amargura, desolação, tristeza e necessidade. Porque um dia recolhesse ele a presença da morte na pessoa de um dos filhos, acatando submisso à vontade celestial, os mensageiros da esfera superior endereçaram ao Pai Sublime, através de canais competentes, conciso relatório sobre a lealdade inflexível do crente valoroso que se encontrava na terra. Logo após receberem ordem expressa da casa do Senhor para que lhe entregassem grande quantidade de ouro, com suprema prova de obediência, o homem recebeu a dádiva generosa sob a aparência de um negócio feliz, entregou-se ao conforto de nova situação, parecia anestesiado quando orava e ébrio de alegria em todos os movimentos. Decorrido algum tempo, os instrutores espirituais um companheiro em dificuldade que lhe implorou, humilhado e triste: Meu amigo, tenho 4 filhos doentes e venho lhe pedir, em nome de Deus, por empréstimo,
algum dinheiro para solucionar meus problemas. Espero resgatar minha dívida em 2 ou 3 meses. Ante o silêncio do interpelado, reiterou quase em pranto: socorra-me, por amor ao nosso Pai de bondade. Mas com indisfarçável espanto, os professores divinos ouviram-no dizer, impassível e entediado: não posso, não posso. Meu dinheiro é um patrimônio que custei muito a ganhar. E com isso, meus amigos, com essa lição, né, do que a fé tem de ser, né, do começo ao fim, não só nas dificuldades, vamos todos nós fechando os nossos olhos, pensando no nosso Mestre Jesus, refletindo sobre como a fé está no nosso dia a dia e pedindo, Senhor, as bênçãos para esse Evangelho. Que possamos fazê-lo com tranquilidade em nossa casa, permitindo que o plano espiritual entre no nosso lar e nos proteja. Permitindo que as lições discutidas hoje nos alterem, nos permitam que essas lições de hoje fortifiquem a nossa fé. E com a permissão dos nossos mentores e protetores, damos início a esse Evangelho. Que assim seja. Legal essa lição, né? Gente, enquanto o nosso amigo Mário não chega, vocês vão me ajudando, hein? Vão escrevendo aí, comentando comigo, vão me ajudando, hein? Camila, boa noite. Quem eu não dei mais? Oi. A Cláudia também, boa noite, seja bem-vinda. A Leda também. Então, o tema de hoje é fé. E como o Mário vai chegar daqui a pouquinho, eu não vou ler o tema dele, não. A gente vai só contar a historinha aqui e conversar sobre a fé. O que vocês pensam da fé? Vocês acham que tem fé suficiente? Eu li essa história que está no livro do Irmão X, né? Que eu sempre trago para vocês. Vocês sabem como eu gosto de trazer as histórias dele, porque as histórias dele são muito mais pé no chão, né? Elas estão na nossa realidade, elas estão conectadas com a nossa realidade, né? A gente está numa fase de vida que é muito mais fácil a gente ter fé na dificuldade e não quando a gente está tudo bem. A gente não sabe ainda lidar com a prosperidade, com a fé, né? A prosperidade comumente nos afasta da religião. E esse é um pouco do tema, é um pouco das discussões de hoje, né? Por que a fé tem de estar presente no nosso dia a dia? A gente tem de começar a aprender, né, que cada situação que nos traz a vida, ela deve ser refletida e atuada como se o nosso Jesus fizesse. Então, essa é um pouco da conversa de hoje, né? A gente está muito longe da fé, né, da verdadeira fé, que, por exemplo, nos livros de André Luiz, ele relata como a pessoa vai ganhando fé e isso vai facilitando a reforma íntima, vai facilitando que a cada ponto da vida dela ela vá melhorando. Repara como isso é interessante, né? Porque a gente costuma atribuir a fé só aquele momento em que Jesus chega para nós, né? O Reinaldo escreveu aqui que o senhor Mário foi abduzido. Ele foi abduzido pelo trânsito, viu, Reinaldo? Ele foi abduzido pelo trânsito. Ele pegou um trânsito na Castelo de volta de férias que tá aqui, tá todo preocupado com a gente. Aí eu falei para ele ficar em paz, que a gente está tudo bem, vamos orar para ele chegar em paz. Oi, né? A fé move montanhas, Elka, move sim. Mas ela também move as montanhas das nossas dificuldades, né? Então, aquele negócio, né, da gente estar com aquele sentimento de que não merece, ou que não entende, que não sabe por que está passando, é literalmente fé, falta de fé.
A ansiedade, né? A gente fala que a gente está num mundo ansioso demais, eu sou um ansioso, é só falta de fé. Se a gente tivesse fé, a gente não estaria preocupado com o futuro, a gente estaria vivendo o presente. A gente estaria como na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, né? Me dai o pão hoje, não o pão de amanhã, não o pão de depois de amanhã, é o pão de hoje. Então, esse é o papo que a gente acaba não tendo quando a gente fala de fé. O quanto que a fé altera na nossa vida. Aí muitos de vocês, enquanto eu estou pensando isso, falam, puxa, não tenho tanta fé assim. Mas a gente tem fé em muita coisa e a gente não percebe, né? A gente tem fé, por exemplo, nas coisas materiais, né? Ah, o carro vai ligar, o carro vai parar, o freio do carro vai funcionar. Se a gente fosse uma pessoa que não sabe ter fé, a gente não ia conseguir andar de carro, porque a gente não ia confiar no freio, não ia confiar no motor. A gente não ia subir no elevador, porque a gente ia achar que caía. O que mais que a gente não ia fazer? A gente não ia se alimentar com coisa que a gente comprou fora, porque a gente ia achar que está envenenado. Então, no dia a dia, a gente tem muita fé nos outros. Andar no trânsito, por exemplo, é uma confiança absoluta nas outras pessoas. Vocês já não se pararam assim para pensar assim, gente do céu, como a marginal funciona, né? Tem 5 pistas, 1 milhão de carros e tem uma batida aqui na vida e outra, uma por dia, talvez, 2 por dia só. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanta fé precisa para andar na marginal? A gente confia em estranhos, né? E não confia no nosso Deus, tanto quanto a gente confia num estranho andando na marginal. Olha aí, o Clóvis está lembrando bem, né? Que a gente não ia no médico se a gente não tivesse fé que ele ia nos curar. Então a gente confia, gente, o tempo inteiro. Só que essa confiança ainda está limitada ao que a gente consegue perceber. A Cláudia fala com perfeição que a gente só busca fé nos momentos de dificuldade. Verdade? Esse é o tema que eu comecei com o livro lendo o texto justamente disso. A gente procura fé quando a gente está sem alternativa, né? Que a gente não sabe como resolver o problema. Aí quando a gente está no momento de prosperidade, a nossa fé diminui. A gente fala bastante lá no centro, né, que a pessoa só vai lá no centro com regularidade quando ela está bem, quando ela está com problema. Quando ela começa a ficar bem, ela começa a faltar. Aí a gente brinca, né, a gente brinca que vira vagalume. E não é verdade? A gente começa a pôr outras coisas na prioridade. Um aniversário, um compromisso com os amigos, tá chovendo, tá frio, tá quente, e aí a gente falta. A gente está fazendo igual o texto lá, que a gente tem fé em tudo, e aí quando tem um pouquinho de prosperidade, a nossa fé falha. E o que que acaba acontecendo isso? O que que acaba isso resultando na nossa vida? Vamos pensar? Se eu só tenho fé, se eu só progrido moralmente, eu só me preocupo em fazer a minha reforma íntima, me preocupo em Deus, nas orações, em trabalhar espiritualmente quando eu estou com dificuldade, quando começa a aliviar a dificuldade, eu começo a assumir, o que você acha que vai acontecer? Quando eu estava lendo isso, eu comecei a pensar nisso. Que a gente não tendo a disciplina, né, de ter, vamos dizer assim, essa regularidade com Jesus, essa regularidade com o nosso pensamento, com o nosso cuidado espiritual, quando a gente começa a fugir disso, ou, de outro jeito, a gente limita isso a um espaço bem pequenininho na nossa vida e faz meio como um católico que tem de ir no domingo rezar missa e pronto, a gente está mostrando para os nossos orientadores, para os nossos mentores, que a gente só vai, de fato, se preocupar nisso quando a dor chegar. E é um pouco que a gente tem de fugir, né? A gente tem de fugir um pouquinho disso.
A gente tem de voltar, né? O Clóvis está falando aí, é o que eu falei. A gente tem muito frequentador que só está no centro quando precisa. Parou de precisar, não some. Aí piorou, volta. E isso, gente, basicamente é a gente fazendo igual o texto que eu li do irmão X lá. A gente tem fé na necessidade. Acabou a necessidade, a gente para de ter fé. O que, que a gente provoca? Mais necessidade para ter regularidade. Não faz sentido isso que eu estou falando? Para pensar. Se a gente tem um progresso, né, e se a gente começa a progredir e a gente continua nos nossos hábitos de estudo, de reforma íntima, de melhoria e tudo mais, o nosso ambiente vai continuar bom. Nós vamos continuar protegidos. Oi, Maria. O nosso professor chegou, está chegando. Ah, eu vou colocar ele aqui e vocês vão ficar muito melhores acompanhados agora, hein? Ah, grande Mário. Oi, Eu estava André, boa noite. Boa noite. Eu estava enrolando todo mundo enquanto você não chegava aqui, meu querido. Rapaz, deixa eu só acabar de me preparar, Então, eu estava porque comentando aqui, Mário, enquanto você está se preparando, né? Que hoje eu é, peguei uma lateral do seu tema, para não ficar cortando, né? Falando sobre a fé e como a gente só tem fé é, nos momentos que a gente está precisa, né? Quando a gente não precisa, a gente acaba fugindo do centro, fugindo da nossa fé, né? Então, agora, meus amigos, eu vou deixá-los com o nosso amigo Mário, que vai tocar essa palestra aqui também. Tá pronto aí, meu querido? vamos lá. Então, Obrigado, viu, André? imagina, fique tranquilo. Só um minutinho, gente. Muito bem. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpem o meu atraso, mas eu tive aí um compromisso de família e a família mora lá em Itu, esse compromisso, né? Então a gente acabou atrasando um pouquinho, mas de qualquer forma a gente consegue ainda bater um papo, né? Bem, é, o, o professor deixou a incumbência de eu falar com vocês hoje sobre um tema cujo título é Todos os Dias. Esse título está no livro Palavra de Vida Eterna, psicografia do Chico, ditado pelo Emmanuel, ou Emanuel, como queiram, e ele é baseado num versículo, ou numa parte de um versículo, do capítulo 28 de Mateus. O capítulo 28 de Mateus é o último capítulo do Evangelho de Jesus. Né? Aliás, o último capítulo do seu Evangelho, né? O Evangelho de Mateus, que por muitos historiadores e teólogos é considerado o Evangelho mais completo, porque ele fala desde o nascimento do Cristo. Né? E o que diz esse trecho do versículo? E eis eu que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, essa frase de Jesus é dita após a sua ressurreição. As Marias, Maria Madalena e Maria, sua mãe, estavam no terceiro dia, né? No dia, o Evangelho diz que é o primeiro dia da semana. Num determinado horário, elas estavam, melhor dizendo, indo até o sepulcro onde estava o corpo de Jesus, e de repente houve um tremor de terra. E nesse tremor abriu-se aquela porta do sepulcro, os guardas,
Apavorados, se fingiram dormindo para não ver o que estava acontecendo e não viram o corpo de Jesus lá dentro. E depois de algum tempo, Jesus apareceu para elas e disse: diga aos meus amigos, aos meus discípulos, que me encontrem na Galileia, e lá eu conversarei com eles, eu direi a eles o que tem que ser dito. E elas, amedrontadas, né? Surpresas, mas ao mesmo tempo felizes por ter visto o mestre novamente, então correram ao encontro dos discípulos e disseram que encontraram o mestre. Mas esse preâmbulo, esse início do nosso bate-papo, é para mostrar em que momento aconteceu isso que Mateus descreve no seu capítulo. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, Jesus prometeu estar conosco o tempo todo, todos os dias, até o final dos tempos. E muitas traduções se leem dessa forma, né? Até o final dos tempos. O que seria isso? Até a consumação dos séculos, até o final dos tempos? Os séculos seriam consumidos, os séculos, os dias ou os tempos acabariam? Não, não é isso. É até que se fossem feitas as transformações que deveriam acontecer. E elas estão em processo ainda. Nós estamos vivendo um processo de transformação no nosso planeta. Então, a transformação da humanidade terrestre haveria de acontecer, e Jesus estaria conosco até que tudo se conclua, até a consumação dos séculos, até que tudo se conclua. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Como que a gente vê Jesus? Como que nós enxergamos o Mestre? Como um homem? Como um profeta? Como um filósofo? Afinal de contas, quem é Jesus? Qual é a sua idade? 33 anos ou 2023 anos? Vamos retroceder um pouquinho no tempo para a gente entender um pouquinho como é que a gente desenvolve o enxergar Jesus, né? E nós não vamos voltar muito tempo atrás, vamos voltar mais ou menos uns 4,5 bilhões de anos, que é, segundo a ciência, a idade do nosso planeta. Lá no livro Caminho da Luz, Psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, tem logo no seu início, no seu primeiro capítulo, na introdução, não me recordo agora exatamente onde, que Emmanuel nos descreve que passaram as gerações de vários tempos, que as guerras ensanguentaram o roteiro dos povos, quer dizer, tivemos guerras, que nas suas jornadas e peregrinações reis subiram e caíram de tronos, que vários ditadores conclamavam povos para destruição e mortes, e no fim tudo isso foi em vão, mas só Jesus não passou. Emmanuel diz exatamente assim: só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo, quer dizer, para todo o universo. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. E ainda mais à frente, Emmanuel diz o seguinte: todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, Jesus, porém, é a luz de todas as vidas terrestres. Ou seja, desde a sua origem, desde o começo do orbe, Jesus é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Portanto, ninguém destrói, e não há tempo, é eterno isso. No capítulo 1 do mesmo livro, No Caminho da Luz, está descrito que vocês já devem ter ouvido falar isso, está descrito que uma comunidade de espíritos puros
e eleitos pelo Senhor dos mundos, dirige as rédeas da vida dos planetas. Então, nós estamos falando de espíritos que estão naquela esfera chamada esfera crística, a esfera dos espíritos puros. E que Jesus, sem dúvida nenhuma, é um membro dessa pleiade de espíritos. E que essa comunidade se reuniu nas proximidades do nosso planeta somente 2 vezes, para decisões sobre a organização da Terra, sobre a organização do nosso planeta e a direção dele. A primeira vez foi quando, isso está lá no livro A Caminho da Luz, gente, quem não leu, leia. É uma obra-prima, né? A primeira vez que os espíritos se reuniram próximo à Terra foi para definir a respeito do nosso planeta quando ele se desprendeu daquela nebulosa solar, a fim de organizar todo um sistema solar, enfim, a fim de organizar o planeta para que tivesse vida, né? Vida orgânica. E a segunda vez que esses espíritos se organizaram e se reuniram próximo à Terra foi para decidir a vinda do Cristo. Portanto, através da espiritualidade superior, nós sabemos que Jesus é o governador da Terra. Por isso que eu falei, vamos voltar um pouquinho no tempo, 4 bilhões de anos, não é? A ciência diz que a idade da Terra é em torno de 4 bilhões e meio. Então, vamos acreditar nesse tempo que a ciência nos dá, como a idade do nosso planeta. Portanto, Jesus já era um espírito crístico há 4 bilhões de anos, que é o governador da Terra. É ele quem criou o nosso planeta. Tem lá no Evangelho de João, logo no seu primeiro capítulo, um versículo que diz, se não me engano, logo o primeiro versículo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tanto é que isso, dentro de várias traduções bíblicas, dava como que Jesus fosse o próprio Deus, o que a gente sabe que não é isso, né? E mais à frente, mais ou menos, versículo 13 e 14 desse Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, ele diz o seguinte, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer dizer, nós temos uma série de livros sérios na bibliografia espírita que nos traz essa interpretação ou esse caminho de que Jesus está conosco por todos os tempos, até que a transformação do planeta se conclua. Portanto, ele continua conosco. O nosso planeta ainda está em fase de regeneração, ainda está em fase de transformação, né? Tem o livro Consolador, também de Emmanuel, que comenta muito bem essa questão do versículo que João coloca no seu evangelho, a respeito de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Emmanuel diz exatamente dessa forma: Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria desde a organização do planeta. E complementa ainda: visível ou oculto, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus, é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Nesse último parágrafozinho que eu li de Emmanuel, no livro Consolador, ele praticamente, na minha visão, explica esse trecho do versículo. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Visível ou oculto, o Verbo, Cristo, é o traço de luz divina em todas as coisas e em todos os seres. Está conosco nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento, até a consumação dos séculos, até que o nosso planeta se transforme. Portanto,
O amor do Cristo foi o verbo da criação. Foi aquilo que Deus trouxe para nós na Terra, para que a gente buscasse o nosso aperfeiçoamento. E ele veio e criou toda a ambientação do planeta para que houvesse vida e, como diz num dos evangelhos, como disse Jesus, vida em abundância. Portanto, ele desceu a este orbe que foi feito, melhor dizendo, por ele, pelo Cristo, mas o mundo nunca o reconheceu como criador do planeta. E além disso, para que ele chegasse a esse nível de perfeição, quantos bilhões de anos se passaram desde que o nosso planeta foi criado? Se nós vivemos, claro, nós não vamos jamais nos comparar ao Cristo, mas se nós vivemos degrau a degrau de um passo tão curto para que a gente cresça e atinja o nível moral do Cristo, quantos bilhões de anos ele já existe? Então, é um ser que existe muito além do que nós entendemos por tempo. E o legado de amor que o Cristo nos trouxe, quando esteve aqui entre nós, honestamente, gente, ultrapassa, pelo menos a minha compreensão, ultrapassa. Ultrapassa e muito. Tal o tamanhinho que eu me sinto ainda em relação a todo o ensino e todo o legado que o Cristo deixou. Falar do amor do Cristo daria uma outra palestra. Níveis de amor que existem e o amor do Cristo qual era. Quantos emissários por amor ele enviou para o nosso planeta para que a gente pudesse evoluir, né? Quantos? Buda, Krishna, Platão. Veio ele, entre aspas, pessoalmente, ensinar a nós a lição, o ensinamento sublime do amor, mostrando ainda, através do ensino, que o melhor método é a própria exemplificação, e foi o que ele fez. Jesus não escreveu, quem escreveu foram os evangelistas, né? O que ele fez foi, através da ação, exemplificar. Evangelizou contando histórias, parábolas de ovelhas, ovelhas perdidas, parábolas de amor de pais pelos seus filhos. Registrou para toda a eternidade imagens de amor, de fé, de perseverança, daquele reino que ele prometeu, para que um dia, por meio desse Consolador prometido que nos chegou, que é a doutrina espírita, ela viesse desvendar aqueles mistérios que o Cristo na época disse: eu vos enviarei o novo Consolador, que lhe explicará, ele trará esclarecimento de todos esses mistérios. Isso é, compreender o seu evangelho, a sua boa nova, a sua boa notícia. Então agora eu quero voltar lá no comecinho, quando eu falei, como nós vemos Jesus? Que idade tem o Cristo? Como é que a gente pode enxergá-lo? Acredito que a gente pode responder essas questões dizendo que o Cristo é o caminho, verdade e vida. No Evangelho de João também, ainda se encontra um capítulo, se não me engano é o capítulo 10, que diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se salvará, entrará e sairá e achará pastagens, quer dizer, achará um paraíso. Eu vim para que tenham vida, como eu disse agora há pouco, vida em abundância. Gente, o Cristo está com a gente o tempo todo. O tempo todo. Nós é que nos afastamos dele. Então não há mas um só desafio na nossa jornada cuja solução não esteja no ensino de Jesus. Amélia Rodrigues, espírito, através de Divaldo Franco, num livro chamado Vivendo com Jesus, ela nos alerta que, muito possivelmente, nós encontramos Jesus em jornadas passadas, mas nós não lhe fomos fiéis. Fizemos a opção de viver conforme o mundo, né, ao invés de seguir os ensinamentos do Cristo. E ele sempre caminha entre nós, de uma forma anônima,
e nos auxilia sempre em silêncio. E ainda ela ressalta mais uma importante colocação nesse livro, que é o seguinte: se, porém, ainda o encontraste, para e reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Compassível e afável, ele está perto de ti. Busca viver com ele, e se já o encontraste, mas não te deixaste arrastar pela sua força de amor, recompõe-te e entrega-te enquanto o tempo urge, enquanto o tempo passa, não percamos tempo. Um grande amigo meu dizia o seguinte nas suas palestras: nós não podemos perder a oportunidade da presente encarnação. Nós somos privilegiados em estar neste momento no planeta Terra. Por quê? Porque o planeta está passando por um processo de transformação. Nós temos o Consolador prometido amadurecendo dentro do nosso interior. Então nós temos que aproveitar. É como a Amélia Rodrigues nos diz: mas não te deixaste arrastar pela força de amor do Cristo, recompõe-te e entrega-te enquanto o tempo passa, enquanto o tempo urge, não percamos tempo. Tá? Eu vou ler alguns trechinhos apenas da mensagem de Emmanuel, porque eu fiz toda essa introdução para mostrar o seguinte: nós nos afastamos do Cristo. O Cristo existe, entre aspas, desde a criação do planeta. Ele é o governador do planeta. Então, quando ele diz: estou convosco até a consumação dos séculos, nunca os abandonarei, estarei sempre convosco, estarei sempre com vocês. Por quê? A Terra passará por um processo de transformação e eu não os deixarei órfãos. Então, Emmanuel diz o seguinte: não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Podemos fitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra a longa distância através da televisão, hoje até mesmo através da internet. Conversar com um amigo de um continente a outro com o auxílio do telefone, hoje é WhatsApp, rede social. Escutar o cantor predileto que atua de longe por intermédio do rádio, hoje pela própria rede da internet, a rede mundial de computadores, nós conseguimos nos conectar com qualquer canto do mundo. Acompanhar nas colunas da imprensa o cronista simpático que nunca viste em pessoa. Igualmente, pela internet, isso hoje. Né? Assim também, nossas ligações com o Cristo de Deus. O Cristo de Deus, nós não precisamos ter a internet. Nós precisamos ter o nosso coração aberto, a nossa mente aberta. Jesus não é um mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre é para nós os que declaramos aceitar-lhe a governança, o mentor vigilante e o exemplo vivo, ou seja, ele nos vigia, ele nos orienta, porém nós não o escutamos. Basta capitular lições para refleti-lo, e ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou o socorro de que careçamos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre, ao falar aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu como guia e modelo? Isso está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Vede Jesus, essa é a resposta dos Espíritos. Portanto, Jesus é o tipo da perfeição moral, foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Jesus é o guia. O que é o guia? É aquele que nos mostra o caminho a seguir, é aquele que nos conduz.
E o que é o modelo? É aquele que é exemplo, é aquele que a gente tem que seguir, é aquele que a gente tem que copiar. Né? Então, ele é guia e modelo. Bem, gente, vamos acelerar um pouquinho, só porque também eu entrei muito tarde. Mas eu não queria terminar sem passar algumas mensagens, algumas interpretações que eu fiz a respeito desse versículo. Jesus veio nos trazer a luz da verdade. Veio nos mostrar a justiça de um Pai que nos ama de forma imensa. Como está lá na questão 171 do Livro dos Espíritos. Sobre o que se fundamenta o dogma da reencarnação. E a resposta dos Espíritos é sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Apenas como observação, dogma, aqui no Livro dos Espíritos, é diferente do dogma que nós vemos na Bíblia, na Igreja Católica, onde lá dogma é aquela coisa do que é assim e não se discute. Tá? Aqui não. Quando veio essa tradução do Livro dos Espíritos, vem do francês. E a palavra dogma em francês significa verdade. Uma verdade que pode ser discutida, mas é uma verdade verdadeira. Então, quando se diz o dogma da reencarnação, significa a verdade da reencarnação. Está na justiça de Deus. E por que eu estou citando reencarnação? Porque nós temos a oportunidade, através da reencarnação, do crescimento, é aquilo que eu falei agora há pouco, não percamos a oportunidade desta encarnação, porque é uma oportunidade de continuarmos o nosso processo evolutivo e o momento que a gente está vivendo, de transformação do planeta, tendo, principalmente, as palavras de Jesus como elemento fundamental do nosso roteiro, do nosso caminhar, do nosso guia e modelo. Nenhuma ovelha se perde, como Jesus nos disse. Então, vamos nos serenar, vamos seguir Jesus, que é, sim, o seu legado, o nosso roteiro de vida. Nós encontraremos sempre Jesus, muito forte nos evangelhos, mas para isso é preciso que nós abramos a nossa mente, nós abramos o nosso coração, para que a gente possa perceber Jesus e sentir Jesus. E eu vou aqui caminhando para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo, dizendo o seguinte, que eu falei, se não me engano, eu não me lembro agora que ocasião foi, mas se não estou enganado, foi numa palestra presencial lá na nossa casa, a respeito de uma canção que é interpretada por Zé Ramalho, ou José Ramalho, chamado Cidadão, que fala a respeito de um cidadão que construiu um prédio muito bonito, mas que ele olhava de longe o prédio e as pessoas passavam e falavam, julgavam. Está olhando porque está admirando ou porque pretende cometer algum ato reprovável, um assalto, por exemplo. Né? Também, num outro trecho dessa letra da música, diz que ele ajudou a construir uma escola, mas naquela escola a filha dele não podia estudar, porque naquela escola uma criança de pé no chão, pé descalço, não entrava. Aí ele diz que ajudou a construir uma igreja, mas lá, naquela igreja, onde ele pôs o sino, onde ele pôs o badalo, encheu a mão de calo, como diz a letra da música, mas foi lá que Cristo disse a ele, e eu vou ler para não perder o conteúdo disso. Rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar, fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas. Eu também
não possa entrar. Portanto, gente, Cristo estará conosco até a consumação dos séculos. Então vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, a nossa casa espiritual, para que dentro dela ele venha morar conosco. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita luz e muita paz a todos e obrigado por esperarem eu chegar e desculpem meu atraso. Um beijo no coração de todos. Ô Mari, não se preocupa, a gente não tem o que desculpar, valeu a espera. Tenho certeza que você ficou mais agoniado do que nós. Não é? Fiquei. Eu tenho Fiquei. certeza disso. Ainda mais porque a Castelo fica parada de um jeito que parece que o mundo inteiro quis passar nela. Nossa, Mas excelente palestra. Muito obrigado pela lição de hoje, viu? eu que agradeço. Gente, vocês viram, né? Valeu a espera, né? Eu não ia chegar nem perto do que ele estava nos ensinando. Mas vamos fazer a nossa vibração? O Reinaldo colocou aí que é para vocês lembrarem da água. Vocês lembraram de pegar água? Então vamos pegar enquanto eu estou aqui enrolando. Vocês viram que na parte de enrolar eu tô bom, né? Então vamos lá, peguem a água. Prometo fazer uma vibração de só 35 minutos, porque não tá, né? A gente está no horário. Então, meus amigos, vamos relaxando, refletindo sobre as lições que o nosso Mário nos deixou, refletindo sobre a paz, a fé. Vamos pedir a paz pelo nosso planeta. Que o nosso planeta possa receber as vibrações dos nossos corações, potencializado pelo nosso Mestre Jesus. Que cada um dos dirigentes que tem a possibilidade de buscar a paz mais intensamente, possam atuar em busca da paz. Vamos pedir também pelos nossos governantes do Brasil que eles possam se preocupar mais com o povo do que com si próprio. Que possam se preocupar legitimamente pelos interesses da nossa nação. Depois, com todo o nosso amor, nosso coração, iluminado de muito amor, vamos pedir por todos os hospitais. Que cada enfermo receba as suas bênçãos. Sem esquecer das equipes que trabalham nos hospitais. Vamos vibrar muito amor por cada um deles. Que eles recebam as nossas vibrações com muita intensidade. Vamos vibrar também por todos os idosos que estão sozinhos ou se sentindo abandonados, com razão, sem razão, que o coração deles possa receber toda a luz do nosso Mestre Jesus. E com muito agradecimento, com muita intensidade por estarmos aqui orando em conjunto, vamos pedir também por todos aqueles doentes crônicos, de todos os tipos, como Alzheimer, Parkinson, diabetes, alguma doença ortopédica, uma doença mental, emocional, que todos recebam as suas bênçãos, meu mestre, pelo Mestre Divino. Vamos pedir também por todos aqueles que estão nas ruas sem nenhum acompanhamento, sozinhos, solitários, sem a possibilidade de um aprendizado diferente, de uma oração diferente. Que eles recebam nesses dias de frio o nosso calor, o nosso amor, potencializados novamente pelo Mestre Divino. E agora, meus amigos, vamos pedir também por todos os nomes que foram colocados na nossa live. Que cada um deles receba as suas bênçãos.
que as vibrações de amor, de, de fortalecimento de fé, cheguem em cada um deles de maneiras diferentes, tocando o coração. Vamos vibrar também por todos os nossos amigos, aqueles que o nosso coração com facilidade já vibra amor. Vamos vibrar também por todos aqueles que estão na nossa casa, mesmo aqueles que não estão participando, que a gente sempre tem uma discussão, que a gente não está em tanta harmonia, vamos vibrar por eles também. Vamos pedir agora que o plano espiritual entre no nosso lar, limpando tudo aquilo, aqueles miasmas, formas de pensamento, aquilo que não é de luz na nossa casa, nos protegendo mais por mais uma semana. Vamos vibrar e imaginar aquela luz do nosso Mestre entrando em cada cômodo da nossa casa, na cozinha, na sala, nos quartos, no banheiro, em cada cantinho, purificando a nossa casa, fazendo a higiene espiritual da nossa casa. E por último, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos dê força para mais essa semana, a enfrentar as nossas próprias dificuldades, nos permitindo ter fé e sentir a presença de Jesus como nos foi ensinado. E com essa vibração pedimos também que fluidifique a nossa água, que abençoe a nossa semana. E em agradecimento, então, agradecemos com muito amor a todas as bênçãos recebidas. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Que todos tenham uma ótima semana. Mário, muito obrigado pelas suas palavras, viu? Obrigado a vocês. Boa semana a todos, até quarta, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.